Hoje não sobre o Novo Testamento e grego, mas sobre liderança espiritual. Gente, eu cresci num ambiente, meus anos de escola teológica, meu ambiente de escola teológica era um ambiente em que nós valorizávamos ao máximo, na medida do possível, a academia, o academicismo. Então, o aprendizado, a leitura e a forma de apresentar trabalhos, disciplinas, de aprender, sempre foi o de ambiente acadêmico, Mas nós nunca tiramos os olhos do espiritual. E os alunos que têm aula comigo sabem como eu sou, e eu tenho os olhos nos dois, sempre. E a gente não pode se esquecer que a academia não é o nosso propósito maior. A academia está a serviço da teologia. A espiritualidade é o nosso alvo principal. Não adianta de nada termos um diploma e passarmos por esse, por aquele curso e sabermos esse ou aquele conceito e isso não puder ser aplicado, isso não for aplicado na nossa vida. Então, nessa jornada teológica, nós realmente voltamos os olhos para uma parte mais espiritual, que é carente, que é necessária, que é importante, uma reflexão daquilo que realmente, eu creio, faz parte do dia a dia nosso, nas igrejas, em papéis de liderança, como vocês já têm ou terão, como pastores, como líderes nas suas igrejas, na denominação, seja onde quer que vocês estejam. Então nós vamos refletir hoje nesse tema, mas num sentido muito mais espiritual do que teológico sim, sem dúvida, mas não acadêmico, estritamente acadêmico, certo? A segunda coisa que eu quero dizer para vocês é que essa palestra eu baseei no trabalho ou na obra de um autor que eu não sei. Boa noite. Eu não sei se todos aqui conhecem, ou melhor, se alguém aqui conhece, tá? Quem já ouviu falar do livro chamado Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade? É um livro, ele é usado para discipulado. Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Ninguém conhece? Tudo bem, sem problema. O autor que escreveu esse livro, o nome dele é Henry Blackaby. Ele escreveu também um livro que tem o mesmo título aqui, Liderança Espiritual. Certo? Esse livro, o primeiro livro, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, é fruto de uma experiência pessoal que ele teve com Deus por causa de um grave problema que ocorreu com um dos filhos dele. Um dos filhos dele, se não me engano, mais novo, foi acometido de câncer. E muitas noites, muitos dias que ele fazia vigília no hospital, orando pelo filho, intercedendo, pedindo a Deus que salvasse seu filho, ele teve uma experiência profunda com Deus. Ele disse certa vez, eu tive o privilégio de ouvi-lo pregar também, não só de ler no livro, mas ele disse uma certa vez que ele estava orando pelo filho, e ele então pôde perceber que na verdade ali a sombra, eles estavam, tanto ele quanto o próprio filho, estavam à sombra da cruz de Cristo, estavam à sombra de Deus. Deus estava muito próximo, muito perto, e ele podia sentir a presença de Deus. E essa é apenas uma das experiências que ele teve. Ele escreveu o livro não para falar dessa experiência particular, mas ele escreveu para falar de como nós podemos ter uma experiência com Deus e o que essa experiência produz. O que é essa proximidade, o que ela causa em termos práticos na nossa vida, certo? E a grande premissa dele permeia tanto o primeiro livro quanto este livro aqui, Liderança Espiritual, é a seguinte: nós não vamos para Deus com tudo prontinho. O Senhor está aqui,
eu me formei. O senhor, por favor, leia aí quais são as minhas credenciais. O senhor, por favor, veja no que eu me especializei. Veja também a minha carga horária, a minha disponibilidade, ver se está de acordo com aquilo que o senhor deseja. Senão eu tenho certeza que o senhor vai se adequar, né? E Deus, está aí, minha área é tal, minha expertise é essa, o senhor faz o favor de me usar de acordo com aquilo que eu me preparei. Ou então a gente chega para Deus com os nossos planos: olha, Senhor, eu quero fazer isso e isso e isso, eu quero fazer uma palestra para 800 pessoas, eu quero alcançar tal e tal lugar, eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo outro. Muita gente faz isso. Muita gente chega com o portfólio pronto para Deus, como se a gente estivesse preparando uma campanha de marketing e você desse o melhor de você e dissesse para Deus: olha, o senhor tem sorte de me ter no seu time, viu? Olha, Deus, eu não sei o que seria da igreja se não fosse eu. O que seria do Senhor se eu não existisse, Senhor? Está pensando o quê? O Senhor me colocou lá na faculdade evangélica, eu estou ali pronto, com todo o gás. O Senhor não sabe o que o Senhor estaria perdendo se o Senhor não tivesse me predestinado. Já pensou, Deus? Parece mentira, mas tem gente que age dessa forma. E a grande premissa do Blackaby é essa: Deus tem os planos dele. E mais, não é só que Deus tem os planos dele. E a grande questão do Blackaby não é a gente só chegar para Deus e perguntar qual é o teu plano. Não. A grande questão do Blackaby é enxergar onde Deus já está trabalhando. E Deus trabalha o tempo todo. Ele está em atividade o tempo todo. Deus está buscando, Deus está agindo o tempo todo. E a grande premissa para o Blackaby é que nós, como líderes, devemos identificar onde e como Deus está agindo, e então agir de acordo com o planejamento dele. Percebem a diferença? Hoje eu comecei a palestra aqui de manhã e vou fazer da mesma forma. Nós temos que mudar o paradigma que a gente tem encontrado em muitas falas de liderança, muitos modelos de liderança, inclusive dentro da igreja. O nosso modelo, o nosso paradigma deve ser primeiro vertical e depois horizontal. Primeiro, nós temos comunhão e procuramos saber de Deus o que temos que fazer, e depois a gente trabalha horizontal. Primeiro vertical, depois qualificações, pessoal, recursos humanos, recursos tecnológicos, capacitação, preparação, mas primeiro aqui. Sem esse movimento, sem esse prisma do paradigma, esse daqui está fadado a cair. E eu quero, assim como eu fiz de manhã, traçar com vocês um perfil, um retrato de muitas coisas que nós temos visto na igreja evangélica como um todo hoje no Brasil. Há exceções, sem dúvida, mas de modo geral nós não temos visto isso aqui, não como deveria ser. A gente tem visto isso aqui. Esse nível é bastante trabalhado, né? Haja vista, muitas igrejas têm nos seus outdoors uma foto do pastor da igreja. Pastor. Ou tem ministério fulano de tal, ministério apóstolo tal, ministério bispo isso, bispo aquilo. Já temos até no Brasil um patriarca, na verdade. Mas sempre nesse nível, gente, sempre nesse nível. E o discurso é sempre o mesmo. Depois que eu estive na igreja tal, depois que eu passei por esse processo aqui na tal igreja, depois que eu me juntei à corrente isso e aquilo, como se nesse nível nós pudéssemos trabalhar a obra de Deus no nível horizontal. Ai de nós, se nós não nos dermos conta de que o nível vertical é muito mais importante, muito mais importante. E gente,
Esse modelo não é novo. Esse modelo tem, pelo menos em termos de Bíblia, uns 5 a 6 mil anos. Veja Moisés, veja Josué, veja Davi, veja o próprio Jesus. Como o que eles faziam era resultado direto da sua comunhão com Deus, da sua experiência com Deus, da sua vivência com Deus. Como quem eles eram era muito mais importante do que o que eles faziam. Hoje nós temos visto uma igreja evangélica que se preocupa com posição, com títulos, que dá mais importância para quantidade do que qualidade. E nós não temos um modelo de liderança que nos faça ver no nosso líder Deus. Nós não temos tido um exemplo, pelo menos na grande maioria, em que a pessoa não está apontando para si, ou não está apontando para a sua igreja, mas está apontando para Deus. E essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa tarefa. Pode dar um slide, por favor? A diferença, um só, volta lá, singular, entre líderes seculares e líderes sagrados, é a pessoa, a presença e o poder de Deus. O que nós temos visto hoje? A pessoa, a presença daquela pessoa. Fotos bem arrumadas, joias. A imagem é tudo, aquela igreja, aquele apóstolo, aquele bispo, aquele pastor, ministério isso, ministério aquilo. Mas e Deus? E Jesus? Que eles dizem, recebe toda a glória. Eles dizem. A pessoa, a presença e o poder de Deus. Portanto, líderes cristãos devem se comprometer a conhecer Deus, confiar em Deus, depender de Deus e glorificar a Deus. Essa é a grande diferença. Você quer ser um bom líder? Seja um bom crente. É o começo de tudo. Porque antes de forjar líderes, Deus forjou pessoas, caráter. Eu gosto muito da frase que falam de Moisés. Moisés viveu 120 anos, viveu 40, aprendendo que não era ninguém, mais 40, viveu 40 pensando que era alguém, depois viveu 40, aprendendo que não era ninguém, e mais 40 para Deus fazer dele um alguém. Deus não está preocupado com a posição que a gente vai ocupar na igreja. Ele pode usar qualquer pessoa. Moisés tinha um problema de dicção, não sei se era gagueira, se não era, e ele pegou outro gago para falar por ele, que foi Arão. Davi era jovem, mirradinho, pastor de ovelhas, não tinha profissão menos valorizada naquela época. E olha quem Davi se tornou. Josué, tantos outros líderes com falhas, com posição não é o interesse de Deus. Nem a que você ocupa, nem a que você vai ocupar. Título. Ser doutor não me faz melhor do que ninguém. Me dá sim oportunidade, e isso pode ser usado por Deus, sem dúvida. Nas mãos dele é muito. Para mim, agora, se isso tem importância, sem dúvida nenhuma que não tem. Então nós precisamos mudar esse pensamento de posição, de título, de liderança, que foca no líder. Nossa liderança deve focar em Deus. É quase como se nós fôssemos facilitadores. E a nossa tarefa então é muito mais identificar para onde Deus está caminhando, caminhar para lá e fazer com que o nosso povo caminhe conosco, do que simplesmente dizer: você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, vai fazer aquilo, minha visão é essa, meu projeto é esse, você faz essa parte, você faz essa parte, e você está só
mundano. O melhor modelo de liderança é aquele em que o líder lidera por exemplo. Ele vai na frente. Não tem dúvida de que na hora de passar o Mar Vermelho, foi Moisés que colocou os pés primeiro na água. Josué também, quando foi passar o Jordão. Jesus ia na frente. Antes de mandar os 12, depois os 70, ele foi primeiro nas vilas pregando o Evangelho. Ele ia fazendo o ministério. Paulo não enviou pessoas, olha, eu tenho uma visão de alcançar a Europa inteira, Filipos, Tessalônica e lá Macedônia. Você vai para Tessalônica, você vai para Macedônia, você abre lá em Filipos a igreja. Não, ele foi. Ele foi. Ele plantou. Sem problema, você já explicou. Mas que Deus abençoe vocês. Amém. Que vocês suguem o possível. Amém. Amém. Obrigado. Essa é a diferença. Melhor líder é aquele que faz e que lidera por exemplo, não por posição. Posição a gente impõe, liderança, por exemplo, a gente encoraja. Essa é a diferença. Outra, essa é do Black ali. Pessoas não escolhem se tornar líderes espirituais. A liderança espiritual flui de uma pessoa que tem um relacionamento vibrante, íntimo com Deus. Marque isso aí. Tem um relacionamento vibrante, íntimo com Deus. Você não pode ser um líder espiritual. Depois o professor Tiago pode repassar isso aqui, já passei para ele, tá? Ou eu também, os meus alunos podem mandar e-mail sem dificuldade. Você não pode ser um líder espiritual se você não estiver se encontrando com Deus de maneira profunda e transformadora. Sabe como é que Jesus, o nosso Senhor, a segunda pessoa da Trindade, renovava suas forças? Orando, noites inteiras a fio, na presença de Deus. De Moisés, Deus disse que ele falou com ninguém, face a face. Para Josué ele disse: eu vou estar com você assim como eu fui com meu servo Moisés. A Eliseu ele deu a porção dobrada do espírito de Elias. É a presença de Deus que fazia a diferença, e a busca dessa presença, e o resultado dessa presença na nossa vida. Paulo, quando escreve nas suas cartas, a premissa de Paulo é que a nossa vida seja tão radicalmente transformada, que todos os nossos relacionamentos, que a nossa vida por inteiro seja permeada, seja atacada, seja realmente um espelho da glória de Deus, a presença de Deus. Relacionamentos tinham que ser diferentes, nosso pensamento tinha que ser diferente, nosso agir tinha que ser diferente, nosso pensar tem que ser diferente, e sobretudo nosso caráter tem que ser diferente. Tanta gente, tanto líder com discurso e pouca vida. Quanta gente cheia de planos e projetos, e a vida está completamente cheia de podres, e a falta de ética e a falta de vida cristã. Vamos passar mais um? Você é um líder. Antes de ler ali, tá? Você é um líder. Quer você goste ou não, o fato de você estar em uma posição ministerial te faz um líder. Entretanto, liderança por posição é o tipo menos eficiente de liderança. Ou seja, só porque você é o pastor, só porque você é o líder naquele ministério, eu sou o líder, você tem que me obedecer. Esse fator pode criar dificuldades, mas somente se você depende de sua posição para ter autoridade para liderar. Se você espera que as pessoas façam o que você diz, como um capitão de um navio, simplesmente porque você é o pastor ou o ministro disso ou daquilo, então você não vai liderar bem por muito tempo. No entanto, se você estudar as Escrituras e seguir a liderança do bom pastor, você poderá experimentar a bênção de seu chamado como um bom ministro de Jesus Cristo.
Vejam que o nosso Senhor exemplificou tudo que Ele queria que fosse feito. Jesus queria que nós fôssemos submissos, e Ele deu o maior exemplo lá no Getsemane, quando Ele disse: Pai, faça-se a tua vontade, não a minha. Ele queria que nós fôssemos humildes, servos uns dos outros. Ele deu exemplo quando Ele lavou os pés dos discípulos, quando Ele disse: no meu reino não vai ser assim como é lá fora. Não é por posição, não é por importância, mas quem quer ser maior, seja o que serve mais. E Jesus deu esse exemplo. Hoje de manhã eu compartilhei, vou compartilhar com vocês a posição, ou a máxima teológica disso, está lá em Filipenses 2, a partir do verso 6. Ele que era Deus não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas humilhou-se, esvaziou-se a si mesmo, tornando-se em forma de servo, e sendo achado na forma de homem, foi obediente até a morte de cruz. Esse é o exemplo de Jesus. Ele liderou, por exemplo, quando Miriam e Arão se revoltaram contra Moisés, Deus tomou a defesa dele e disse: não existe homem mais humilde, mais manso do que o meu servo Moisés. E ele infligiu Miriam com doença. Até que depois ela foi restaurada por Moisés. Moisés era um homem humilde, e ele liderava pelo caráter que ele tinha, fruto do relacionamento dele com Deus. Não é que ele tinha lá um encontro com Deus e ele voltava com o rosto brilhando e dizia: Deus mandou fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer isso, você vai fazer isso, e cala a boca que eu estou falando. Pode até ser que não seja com essas palavras, mas as pessoas com as atitudes falam como se assim procedem dessa forma. Muitas vezes eu ouvi de Deus silêncio, como se fosse o faraó. Algumas definições aí, eu misturei aqui definições seculares e também de liderança, até mesmo dentro da igreja, dentro do contexto eclesiástico. E eu quero refletir com vocês alguns aspectos dessas definições aqui. A primeira, veja que um autor destacou que ele teve contato com mais de 850 definições diferentes de liderança, dentro e fora da igreja, no contexto secular e no contexto eclesiástico. John Maxwell gosta da ideia de que um líder é simplesmente alguém que tem seguidores. Número 1, seu pensamento é: se ninguém está seguindo, então você não está liderando. Se alguém está seguindo, então você é líder. Algum problema com esse tipo de liderança, ou com essa visão? Eu vejo alguns. Está cheio de seguidor de gente no Twitter aí, né? Mas já viram quanta baboseira tem postada? Selfies. Nós estamos na geração do selfie. A gente já está na geração do egoísmo, né? Isso há muito tempo. Do eu costumo brincar, e é verdade, infelizmente eu não fico alegre de falar isso. A igreja hoje, a igreja evangélica no Brasil, é a igreja do eu, do meu, do agora. E está cheio de gente com seguidores, artistas famosos com Twitter, com Facebook, com outros meios aí, seguidores, né? Eles podem até ter seguidores, mas não são bons líderes. O fato de você estar seguindo não diz nada da qualidade da sua liderança, e nem exatamente de que liderança você segue, ou que liderança você exerce, né? 2. Liderança é o processo de persuasão, o exemplo pelo qual um indivíduo ou equipe induz um grupo a perseguir objetivos defendidos por um líder
ou compartilhados pelo líder e seus seguidores. Quem disse isso foi John Gardner. Algum problema com esse modelo aí também? Persuasão, induzir. Você que tem que convencer, gogó, lábia, não é? Muitos já disseram que Adolf Hitler foi um que conseguiu induzir multidões a fazer o que ele queria na época, né, da Segunda Guerra. Tudo que ele tentou fazer ao conquistar o mundo. Também Mussolini. E quantos outros que pelo seu discurso têm levado pessoas à desgraça. Jim Jones, nos anos 60, 70, né? E conseguiu trazer um monte de gente aqui para a Amazônia e todo mundo se suicidou. Então não é o discurso, não é a persuasão, porque a persuasão e o discurso continuam a colocar o foco na pessoa, no líder. Ele é a pessoa mais importante. 3. James Scriven, que diz: liderança é um processo orientado por ações e pela influência interpessoal. Ou seja, é uma definição lógica que fala dos resultados. Duas coisas aqui. Primeira é a questão dos resultados. Nós vivemos numa sociedade que busca resultados. Nós vivemos uma igreja evangélica hoje que, de modo geral, quer resultados. E os resultados têm que ser significativos. Os dízimos têm que estar lá em cima. A igreja tem que estar cheia, lotada, abarrotada, saindo jeito pelo ladrão. Não importa o que você vai fazer. Não importa se você vai botar a bananeira lá na frente, o que você vai trazer para atrair, para chamar a atenção. Mas essa igreja tem que estar cheia, nossos cofres têm que estar cheios. E nós sabemos, vocês sabem e eu sei, que há igrejas que trabalham por meta de receita dentro da igreja. É ou não é? Nós sabemos que isso existe. E a grande questão aqui é influência, resultados, né? Não importa o que você vai fazer, o importante é o resultado. E muitas vezes os fins justificam os meios. E a gente se esquece, e as pessoas se esquecem, que para Deus o processo às vezes é até mais importante do que o que vai acontecer no final. Para Deus, como nós fazemos, como algo é feito, é tão ou mais importante do que aquilo que é feito. Porque no processo Ele forja caráter. Porque no processo Ele transforma você e eu e a igreja. Por que 40 anos de peregrinação, se em questão de 2 semanas eles conseguiam cruzar lá numa linha reta e chegar onde eles precisavam chegar? Porque Deus tinha um outro propósito. Porque Deus tinha um outro propósito. Então resultados não é o que Deus quer, nem sempre é o que Deus quer. Outra coisa, influência interpessoal. De novo, o foco é no eu, é na minha lábia, na minha conversa. Isso aqui tem outro nome, lobby. Quem diz que igreja cristã, o pastor tem que fazer lobby, como se estivesse lá no congresso? Você está comigo, né? Quem é comigo, se põe aqui do meu lado. Quem é contra mim, sai da igreja ou muda de vida. É assim muitas vezes a atitude de certas pessoas. E você faz lobby, me abençoa aqui que eu te abençoo ali. Me ajuda aqui, lava a minha mão aqui que eu lavo a sua mão ali. E o foco de novo é o eu, é a pessoa. Número 4, liderança é a influência, a habilidade de uma pessoa de influenciar outras. Quando a influência é positiva, maravilha. Mas e quando a influência é negativa? E quando aquele líder está influenciando negativamente? Aí a gente tem um problema sério. Não tem? Tem um problema sério. Mas veja, o que há de errado com essas definições em relação à liderança a ser exercida dentro da igreja? Nós temos a resposta aqui. Vocês não têm o material ainda? Eu vou ler para vocês. Cada uma dessas definições ajuda a enfatizar o papel do líder.
Algumas são definições seculares e, portanto, embora se refiram aos princípios gerais de liderança, não levam em conta os propósitos divinos. Não se trata de distinguir entre os líderes de organizações religiosas e os que dirigem companhias seculares. Veja, a questão não é o líder, a questão não é a pessoa. O que se pretende é identificar líderes que procuram liderar à maneira de Deus. Bons líderes, meus queridos, vão ser líderes dentro e fora da igreja. Dentro e fora dela. Ser um líder espiritual é, portanto, tão essencial no mercado de trabalho quanto na igreja. É fato que, como pastor, como líder de um ministério, você está numa posição de liderança eminentemente eclesiástica. E aí, o sentido da expressão que a gente está usando, liderança espiritual, é muito mais diretamente aplicado. Mas nós precisamos também de princípios de liderança no mundo aí fora. O mundo está carente de gente com verdadeira ética, com caráter de verdade. E o que diz a palavra? O nosso procedimento deve ser um tal que as pessoas vão olhar para as nossas boas obras e vão glorificar a Deus que está no céu. E quando as pessoas olham para você e para mim, para as nossas atitudes, para as nossas ações, para as nossas palavras, o que elas veem? O que as pessoas estão vendo de você, na sua atitude, sua postura, sua ética, seu caráter? Pode avançar. Liderança espiritual, essa mesma. É levar as pessoas. Pode voltar. É o 5? Não, volta. Aí, esse aí. Liderança espiritual é levar as pessoas a agirem de acordo com os planos de Deus. Veja, isso é a palavra do próprio Blackaby, do Dr. Blackaby, que diz: trata-se de uma definição resumida, talvez não tecnicamente precisa como outras, mas cremos que descreve o que está no cerne da liderança espiritual. Liderar é levar as pessoas de onde elas estão para onde Deus quer que elas estejam. Porque Deus trabalha assim também com você e comigo. É identificar o que Deus está fazendo, identificar o que Deus quer que você faça, e aí sim você leva as pessoas naquela direção, enquanto você mesmo caminha para lá. A igreja tem uma missão, a igreja tem um ID, a igreja tem uma tarefa a cumprir, e está cheio de gente hoje, cheio de planos mirabolantes, e disse daquilo, campanha disse daquilo, campanha dos 70, dos 100, dos 500 isso, dos 600 aquilo, dos 1000 isso, dos 1000 aquilo. E enquanto isso, o ID de Jesus fica para trás. Qual foi o ID de Jesus? ID, sede prósperos e derrame bênçãos espirituais, financeiras na vida de todas as pessoas, ensinando-as a ter um carro zero todo ano e uma casa boa até que a consumação dos séculos. Esse é o ID da igreja. ID ensinar que as doenças são do mal, você tem direito à saúde plena, você não vai ter doença, você não vai ter dificuldade, se você tem porque você está sendo desobediente ou é filho do diabo. É esse o nosso ID, é essa a missão da igreja que Deus deu clara. Tem tanta gente gastando tanta energia, descobrindo uma coisa nova a cada 5 minutos para inventar na igreja, para chamar a atenção das pessoas, e eles se esquecem de cumprir aquilo que Deus mandou desde o início da igreja, que a nossa ordem vem do Senhor Jesus. Então nós já sabemos o que Deus quer. Ele quer que a gente proclame. Efésios capítulo 3 diz que a igreja existe para proclamar, para anunciar a multiforme sabedoria de Deus. Nós estamos aqui para anunciar a loucura de Deus para os homens, que é a cruz. Essa é a nossa missão. E nossos esforços têm que estar voltados para isso.
E é claro, a edificação da igreja, do corpo, mas com esse fim. Deus não chamou a gente para encher a igreja. Deus não chamou a gente para preocupar com número, nem com finança. Quero dar um conselho para você que ainda não é pastor e que já é pastor. Não tem nada a ver com finança dentro da sua igreja. Deixe para um tesoureiro que seja um homem idôneo e você não toque em dinheiro. Cuide do seu ministério. Cuide de trabalhar para salvar as vidas. Deixa que as finanças outra pessoa cuide. Uma pessoa idônea, claro. Pastor, não tem nada que ficar contando disso, nem olhando para quem oferta ou não oferta na igreja. Cinco verdades sobre liderança. E essa aqui vem também do Blackaby. Então, gente, só para a gente frisar, a grande questão para nós é que a liderança ideal e a liderança verdadeira é fruto de um relacionamento verdadeiro com Deus. Essa é a distintiva dos grandes líderes da Bíblia. Eles eram grandes homens, ou foram grandes homens em Deus, grandes homens de Deus. E a avaliação era do próprio Deus. Davi foi chamado um homem segundo o meu coração. Moisés, um homem que falou face a face com Deus. Enoque, um homem que andou com Deus. Paulo, apóstolo da graça. E quantos outros exemplos. Mas essas avaliações, elas vinham primeiro de Deus. Já pensou se Deus falasse em cada um de nós o que ele falou de Jó? Viste o meu servo Pablo? Viste o meu servo Ricardo? Viste o meu servo Alain? Viste o meu servo Tiago? Qual é a avaliação que Deus está fazendo de você hoje? Qual é a avaliação que Deus faz de nós como líderes? Ou em potencial, porque ainda estamos no treinamento na faculdade, ou já trabalhando na nossa igreja? Ou será que nós estamos ocupando o nosso tempo em todas as manhãs, acordar, lavar o rosto e olhar para o espelho? Você é o cara. Não é isso que a gente ouve em muitas palestras aí, coach e quantas palestras motivacionais? Você é o cara. Você é único. Você é especial. Quando Deus diz para nós que nós não somos nada sem Ele. Não foi isso que Jesus disse? João capítulo 15. Vós sois, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Todo aquele que está em mim, que permanece em mim, esse dá muito fruto. Mas aquele que não está, eu corto e lanço fora no fogo. E ali haverá choro e ranger de dentes. A igreja está farta do horizontal, gente. Nossa igreja está cheia de gente que está liderando no horizontal, seja por influência, seja por imposição, seja por posição, seja por discurso, seja por lábia, seja por interesse. Chega, nós precisamos de liderança vertical. Nós precisamos de liderança que esteja conectada com Deus, que é fruto de um relacionamento verdadeiro com Deus. Essa é a liderança que vai produzir frutos. Que coisa melhor do que você identificar o que Deus está fazendo, você caminhar naquela direção e olhar o seu redor, seguindo você, enquanto você está seguindo a Deus. Veja o que Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo aponta os olhos sempre para Deus, para Cristo. Ele diz lá em Filipenses capítulo 3, irmãos, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que estão para trás e olhando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. E o alvo era Cristo, não era ele. O alvo não era plantar 20 igrejas em 20 países diferentes. Ele tinha uma missão
ele tinha um alvo, o alvo era o Senhor Jesus, e a missão era o mandado do Senhor, ele cumpria com zelo, e aquilo tudo era resultado, fruto do seu relacionamento com Deus. E veja que o próprio Paulo abre mão de mostrar, de dar carteirada, de falar do seu currículo. Ele podia dar carteirada, não podia? Fariseu de fariseus, um cara treinado para ser rabino, conhecia as escrituras como poucas pessoas conheciam, tantas coisas, mas ele diz em Filipenses: aquilo que eu achei que era ganho, eu considerei como perda, aquilo não valia de nada. E certamente, como nosso irmão compartilhou, se nós não tivermos o foco no Senhor Jesus, naquilo que Ele tem para nós, esses 3 anos serão perdidos. Perdidos, sem dúvida. 5 verdades sobre liderança. Primeira, tarefa do líder espiritual é mover as pessoas de onde elas estão para onde Deus quer que elas estejam. Seja de um modo geral, seja em termos de piedade, de santidade, seja em termos da vida espiritual, pessoal, devocional, leitura da Bíblia, oração, seja em termos de serviço na igreja. Nós precisamos fazer isso. E olha, Deus tem tanta coisa para a igreja mostrar, a multiforme sabedoria de Deus. Deus é extremamente amoroso, gracioso. 1 João diz que nós seríamos conhecidos pelo amor uns pelos outros. A igreja hoje é conhecida como um centro de briga, às vezes, como ponto de confusão, como tendo gente lá que está cheia de interesse. Faça uma pesquisa aí fora e veja qual é a imagem que a igreja evangélica no Brasil tem hoje. E veja, e confronte com aquilo que está na Bíblia, e veja se nós estamos perto ou longe daquilo que Deus sonhou para nós. Tanta gente aí buscando os seus próprios sonhos. Tanta gente: Senhor, realiza os meus sonhos, os meus projetos. E coloca aquela lista imensa, parece um pergaminho no tempo do Novo Testamento. E os sonhos de Deus? E o projeto de Deus? Onde foi que você ouviu? Quem foi que disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Quem foi que disse? O seu mestre, o meu mestre. Eu edificarei a minha igreja. E ele diz para Pedro, e essa serve para nós: e eu vou dar para você a chave do reino. E você, meu irmão e minha irmã, você e nós temos a chave do reino. Não é que a gente autoriza entrar, não é essa a questão. É que nós temos a mensagem de salvação para que Deus use você e eu, para que as outras pessoas entrem no reino. Como diz Paulo, ele nos reconciliou. Como é que diz a Escritura? Deus estava em Cristo reconciliando o mundo e nos deu um ministério de reconciliação. Que missão mais sublime do que essa? A de ser o Jesus que o seu vizinho talvez não vá enxergar dentro da igreja? A de pregar o Evangelho? As pessoas que precisam ouvir estão sedentas. Como líder, nós temos que mover as pessoas de onde elas estão na vida espiritual. Se estão estagnadas, se estão desanimadas, se precisam de encorajamento, a nossa função é mover de onde elas estão para onde Deus quer que elas estejam. No braseiro, ali junto da videira, frutificando. Não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E a gente só pode fazer isso ligado à videira, não é verdade? Ligado à videira. Segunda coisa, líderes espirituais dependem do Espírito Santo. Querem falar essa junto comigo? Líderes espirituais dependem do Espírito Santo. Tanta gente que está dependendo do seu curso, da sua expertise, da sua lábia, da sua capacidade. Eu sou um cara
com um gogó bom. Pode deixar. Deixa que eu converso com fulano, minha pessoa. Pode deixar. E a conversa parece o Somebody Love, né, do Chico Anísio. Cadê o Espírito Santo? Cadê a dependência de Deus? Paulo diz, ele caminhava de visão em visão. Moisés tinha um encontro, talvez diário, com Deus. E a proximidade dele com Deus era tanta que ele descia, o rosto estava brilhando. Os discípulos, o próprio Paulo diz, não mexam comigo, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Vocês acham que ele tatuou aquelas marcas? É experiência. Eu tinha um professor de missões, já está na glória. Um dia eu quero reencontrá-lo, poder conversar com ele. E ele tinha marcas físicas das lutas que ele travava com o inimigo, pregando nas tribos na África, para onde ele foi enviado. Quando ele decidiu ser missionário, entendeu o chamado de Deus, ele disse lá na agência de missionário, eu quero ir para um lugar que ninguém quer ir. Lá que é o meu lugar. O lugar que ninguém está colocando o nome para ir como missionário, é lá que eu vou. E ele foi pregar para tribos indígenas. Ele contou uma vez que ele se encontrou com um chefe da tribo, que era também o feiticeiro. Ninguém podia ter acesso àquela tribo se não passasse por ele. Ele disse que ele era um rapaz, um homem assim de baixa estatura. Os africanos em geral têm uma estatura menor. Dr. Bickers é mais alto do que eu, era mais alto do que eu. Ele tinha mais de 1,90m, eu tenho 1,86m. Ele tinha mais de 1,90m. E todo mundo dizia que na frente daquele chefe de tribo, ninguém podia ficar mais alto do que ele. Então a pessoa já tinha que naturalmente se curvar. Ele disse que quando ele se encontrou com ele começou a se abaixar. E o meu professor também se abaixava. Ele se abaixava um pouco mais e ele também se abaixava. Ele se abaixava mais e ele se abaixava. Ao ponto que ele fez o meu professor ficar com o rosto encostado no chão, no pó da terra. Mas ele fez. E ele ganhou o direito de falar aquela tribo. E praticamente toda aquela tribo se converteu ao Senhor Jesus. Amém. Isso é liderança aos olhos de Deus. Com certeza, se fossem certas pessoas, o quê? Ele que se ajoelhe perante mim. Eu sou filho do Altíssimo, eu sou filho do Rei, eu tenho os meus direitos. Digam vocês para mim se isso não é verdade. Se muita gente não age, não pensa assim, e é ensinada a pensar assim, que nós temos direitos. Que direito que Paulo tinha de ser decapitado debaixo do rei Nero? Ou Pedro de ser crucificado de cabeça para baixo? Ou Estevão de ser apedrejado até a morte? Ou Filipe que foi morto a mando do imperador? Ou qualquer um dos outros apóstolos, à exceção de João, que provavelmente morreu de morte morrida. Os outros foi tudo de morte matada. Que direito tem os crentes hoje que morrem a cada 3 minutos? Morre um cristão por causa da sua fé. Que direito eles têm? Que nós não temos. Ou que direito nós achamos que temos que eles não têm? Espírito Santo, vida com Deus, liderança eficaz. Líderes espirituais, terceiro, são responsáveis perante Deus. Eu falei isso hoje de manhã, vou falar do mesmo jeito que eu falei de manhã para vocês. Eu tremo só de pensar de quando certos líderes, certos homens forem prestar conta para Deus do que fizeram. E todos nós vamos, né? Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 5, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo e dar conta do que nós fizemos nesta vida, neste corpo, seja bom ou seja ruim. E quando você estiver diante de Deus,
você vai fazer? O que foi que você fez pelo Senhor? Como foi que Deus pôde usar, que você permitiu que Ele usasse seus dons, seus talentos, sua preparação na faculdade? Quarto, líderes espirituais podem influenciar todas as pessoas, não apenas o povo de Deus. Gente, líder espiritual de verdade é dentro e fora. Dentro e fora. Eu dei um exemplo hoje de manhã, vou dar o mesmo exemplo agora. Talvez conhecido de todos vocês, Billy Graham. Nós sabemos o quanto Billy Graham fez em termos de evangelismo, as cruzadas e os movimentos de avivamento, e todas as pessoas que se converteram na sua pregação. Mas talvez nem todos saibam que Billy Graham foi conselheiro pessoal de pelo menos 2 ou 3 presidentes dos Estados Unidos. Influência fora do círculo da igreja. É aquela pessoa para quem as pessoas se voltam no momento de crise. Será que você é um vizinho, e quando o vizinho de lá da outra porta está em crise, ele vai para você orar por ele? Será que quando o seu vizinho está passando por dificuldade, você diz, olha, eu vou orar por você? Não, isso aí é pagão, não tem mais jeito, não, isso aí está entregue para a bebida, isso aí é de Satanás, não quero nada a ver com isso não. Será que no seu trabalho você é aquela pessoa para quem as pessoas se voltam e dizem, não, fulano tem uma palavra boa de conselho, fulano é íntegro? Será que quando você diz para alguém, eu vou orar por você, aquela pessoa sabia que vai orar realmente? E assim a gente demonstra a liderança também fora, por exemplo, e com exemplo, fora do nosso círculo, fora do círculo da igreja. Bom líder é líder bom dentro e fora da igreja. Finalmente aí, para a gente passar para a última parte, líderes espirituais trabalham a partir do planejamento de Deus. Diferentemente daquele que chega, olha Senhor, o Senhor tem sorte de me ter, né? Olha o meu currículo, Senhor, poxa vida, olha o que eu tenho para oferecer para o Senhor. Essas pessoas, o líder verdadeiro, busca o Senhor, busca o plano do Senhor. E olha que praticamente tudo já está revelado há muito tempo, né? Os detalhes é que Deus trabalha na vida de cada um, como chegar lá, mas o que nós temos que fazer já está revelado há muito tempo. Há muito tempo. Líderes espirituais trabalham a partir do plano de Deus. Nós identificamos o que Deus está fazendo. Nós buscamos saber o que Ele quer fazer, os planos dEle. Não a minha visão. Deus me deu essa visão. Não, a visão é de Deus, não é sua. Deus te deu para você cumprir. Não é para você falar para os outros que a visão é sua, para os outros cumprirem. Existe uma grande diferença. Está cheio de gente dizendo, eu tenho essa e aquela visão. Eu estou precisando de água, obrigado. Já trouxeram 3 ali. Deus me deu essa, aquela visão. Uma visão maravilhosa, magnífica. E quando você fala, ou quando a pessoa fala, é Ele que é exaltado. Deus deu uma visão para ele. A visão não mudou, gente. A visão que Paulo tinha é a visão que nós temos hoje. É a de pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu, Jesus, vos tenho mandado. É a nova velha visão. É a velha cruz. Essa é a nossa missão. O interesse de Deus, então, para a gente fazer a transição para o último slide, o interesse de Deus não é levar adiante os sonhos e metas dos líderes ou construir o reino deles. Seu propósito é afastar as pessoas do seu egoísmo e
de seus desejos pecaminosos e levá-las a relacionar-se com Ele. A chave para a liderança espiritual, então, é compreender a vontade de Deus para si e para a sua organização. Assim, os líderes afastarão as pessoas de seus próprios planos para aproximá-las dos planos de Deus. Chega da igreja evangélica do agora, do eu e do meu. Chega. Tem que ser a igreja evangélica de Deus, para Ele e por Ele. O que diz Paulo? Porque dele e para Ele e por Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele, para sempre. Amém. É para Ele. Chega da minha visão ou da visão que é egoísta. Infelizmente, o paradigma da igreja mudou. A adoração tem mudado, a pregação tem mudado, porque o foco tem sido o homem. O foco tem sido antropocêntrico. E as necessidades da pessoa que está lá. Senhor, eu estou assim, faz alguma coisa, muda isso na minha vida. Eu quero um novo começo, um novo recomeço, seja lá o que for que as pessoas cantam hoje. Deus vai me dar dupla honra, vai me ornar. Eu vou viver uma virada na minha vida. Desculpa se você gosta de cantar essa música, eu não gosto. Eu acho ela absolutamente, teologicamente equivocada, errada. Se nós gastássemos o tanto de energia que se gasta aí, de tempo, de letra de música, para buscar outras coisas, para conhecer mesmo quem Deus é e trabalhar de acordo com esse conhecimento, meus irmãos, a igreja evangélica no Brasil era outra, o testemunho era outro, sem dúvida, sem dúvida. Nosso exemplo é Jesus. O melhor líder que nós conhecemos dentro da Bíblia é o Senhor Jesus. Manso, humilde de coração. Não era isso que Jesus dizia? Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Atitude humilde, mas sabia ser enérgico quando precisava, sem dúvida. Mas, dentre os vários exemplos que nós temos de Jesus, o que nós podemos tirar aqui? Primeiro, Jesus não desenvolveu ideias ou planos próprios, mas buscou a vontade do Pai. Ele esteve na terra e fez aquilo que o Pai planejou para si mesmo e seus discípulos. Quantas vezes o Senhor Jesus disse: eu vim cumprir a vontade do meu Pai, dentro dos evangelhos? Faça uma leitura dos evangelhos e marque quantas vezes ele diz isso. Várias, inúmeras. Eu vim cumprir a vontade do meu Pai. Eu vim fazer os planos do meu Pai. E o melhor, o maior e mais sublime exemplo que nós temos dessa submissão de Deus ao Pai é o Getsemane. Eu já disse: Pai, seja feita a tua vontade. Jesus poderia ter dito não, podia ter saído, com certeza. E a grande questão ali, muita gente fala que é a humanidade de Jesus, ou é o fato de que Jesus contemplou talvez a possibilidade de sair daquela posição. Passa de mim esse cálice. Não. Aquela passagem é o exemplo mais sublime que nós temos da completa sujeição do Filho ao Pai, da completa submissão de Jesus como exemplo para nós. Assim como ele foi exemplo ao ser batizado, assim como ele foi exemplo para nós ao lavar os pés dos discípulos, ao tratar as pessoas sem dar tapinha nas costas, sem passar a mão na cabeça. Não, você errou, mas a próxima você acerta. Tanto pastor macumunado com coisa errada, com gente errada dentro das igrejas, atraindo artistas e gente de todo tipo de índole, só para trazer fama para a igreja. Fulano é da minha igreja, ciclano é da minha igreja. Jesus tinha uma
tarefa principal: cumprir a vontade do Pai. Seus planos não eram seus planos, eram os planos do Pai. E adivinha de quem são os nossos planos? Os planos do Pai. Os planos de Deus são melhores, mais eficazes, mais eficientes do que qualquer outro plano que a gente possa conceber pela melhor das nossas intenções e com o melhor do nosso pensamento. Os planos deles são melhores. 2. A chave da liderança de Jesus, ou seja, o fator mais importante, era o seu relacionamento com o Pai. Hoje, o mundo enfatiza o ter. Ou o ser significa status. Eu sou o promotor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou empresário. Se traz status, então o ser é importante. Mas o ser caráter, não. É por isso que vira notícia aquilo que deveria ser comum. Fulano encontrou um dinheiro lá no táxi e devolveu. É claro que é uma coisa digna de ser louvada, sem dúvida, mas isso devia ser normal. Devia ser normal. Então, as pessoas viam em Jesus que ele tinha uma vida diferente, que ele era diferente. A Bíblia diz, os evangelhos dizem de Jesus que ele ensinava diferente dos fariseus, porque ele ensinava como alguém que tinha autoridade. De onde vinha a sua autoridade? Do seu relacionamento com Deus. Por que os mestres lá do templo, quando Jesus tinha 12 anos, se admiravam tanto? Por causa do conhecimento, da intimidade que ele tinha com Deus. E isso permeava cada gesto, cada atitude, cada palavra de Jesus, assim como deve permear cada atitude, cada palavra, cada gesto nosso caráter, quem nós somos. Gente, quem nós somos é mais importante para Deus do que aquilo que nós fazemos. E mais, o que nós fazemos deve ser produto direto daquilo que nós somos, ou seja, aquilo que nós somos deve permear tudo aquilo que a gente faz. Assim agiu Paulo, assim agiram tantos outros dentro da Bíblia. Ou seja, o que eles fizeram ou faziam não é certamente o foco, é a vida deles é o foco. Três, o que Jesus buscava saber o tempo todo era reconhecer e compreender a voz de seu Pai, não deixando que nada o desviasse disso. O tempo todo Jesus intencionalmente buscava Deus em oração, noite assim, claro, buscando Deus em oração, buscando de Deus aquilo que ele tinha que fazer. E ele declara: eu e o Pai somos um. E ora para que eu e você também sejamos um, como ele é com o Pai. É nesse relacionamento de Jesus com Deus que ele encontrava os subsídios e as coisas que ele precisava fazer e ser e falar aqui. Quatro, Jesus deixou claro que tudo que ele fazia vinha do Pai. Suas obras, seu ministério, seus ensinos. As obras de Jesus eram as obras de Deus. E elas tinham que glorificar a Deus, não a Ele mesmo. Claro, Ele sendo Deus, era contado como divino, mas o foco não eram as obras. Os milagres nunca foram o foco do evangelho, do ministério de Jesus. Jesus fazia milagre para que as pessoas pudessem saber que Ele era Deus, e não o contrário, fazia milagre porque Ele era Deus. É por isso que eu discordo do que eu vejo na TV muitas vezes. Você acredita em Deus, então você acredita em milagres. Isso é errado, gente. Como se a gente estivesse condicionando Deus, dizendo: olha, você só é Deus se você fizer milagre. Se você me abençoar, então você é Deus. Se não abençoar, tem uma coisa errada com o Senhor ou com você. Quando foi que Deus precisou fazer algum milagre para provar que é Deus? Aliás, quando foi que Deus precisou provar para alguma pessoa que Ele é Deus?
Gente, Ele é Deus. A graça é que Ele permite que nós reconheçamos isso, e que nós vivamos perto dEle, e que trabalhemos para Ele, e que sejamos diferentes por causa dEle. Isso é graça. Jesus deixou claro que tudo que Ele que Ele fazia vinha do Pai, suas obras, seu ministério. O ministério de Jesus era aquilo que Deus queria. Eu vim cumprir a vontade do meu Pai, eu vim mostrar o meu Pai. João 1 diz que Jesus foi aquele que fez a exegese de Deus para nós. Ele mostrou quem Deus era, e conhecer a Deus era o maior e deve ser o maior anelo de cada um de nós. Faça do seu projeto número 1 como líder a tarefa de conhecer a Deus. Conhecer a Deus com intimidade. E como tarefa decorrente dessa, a segunda, de levar outras pessoas a conhecer Deus da mesma forma. E veja como é que Deus vai usar a sua vida como líder. Veja como é que Deus vai usar você, em que posição você estiver, e independente da posição que você estiver. Por último, seus ensinos, suas obras, seu ministério, seus ensinos, a palavra de Deus, fundados na palavra. Chega, gente, de uma igreja evangélica que busca uma revelação a cada 30 segundos, que só está interessada pelo que está chegando novo. Parece que é pior do que uma fofoqueira. O que tem de novo acontecendo? Perdão a expressão. Qual é a palavra nova? O que tem de novo aí acontecendo? Para eu falar, novidade. O povo quer saber de novidade? Não. O povo tem que saber da velha história, é da palavra do Senhor que já foi revelada. Quanta gente que desconhece a palavra. Provérbios diz: o meu povo perece por falta de profecia. E não é profecia nesse sentido que a gente vê hoje, não é profecia, é Bíblia, é palavra, é pregação, é conhecimento de Deus. Até porque no tempo do Novo Testamento e do Velho Testamento, profecia era a palavra de Deus, era a mensagem que a gente tem escrita hoje, que era proclamada naquela época. Era aquilo que saiu da boca do Senhor, e não da boca de gente que se diz profeta por aí e por lá. Obras, ministério e ensinos. O ministério como um todo. Por último, quinto, uma das principais tarefas de Jesus era fazer com que os seus discípulos tivessem o mesmo relacionamento íntimo com o Pai. Veja de novo a oração sacerdotal. Fantástico que Jesus queria que os outros fossem iguais a Ele. Pai, que Eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Jesus queria que eles tivessem o mesmo nível de intimidade, de proximidade com Deus que Ele tinha. E por meio dessa proximidade e intimidade, nós então estivéssemos de tal forma conectados a Deus, que a gente realmente iria cumprir aquilo que Deus tem para nós. Os planos dEle. É diretamente proporcional. O nosso conhecimento e proximidade de Deus vão nos fazer, ou vão nos tornar líderes mais eficazes, porque estamos fazendo aquilo que Ele quer. Agora, como isso vai se manifestar? Aí sim, aí a gente pode sim usar dos meios que a gente tem hoje, tecnologia, ou capacidades, ou capacitação. Tem lugar para capacitação dentro da igreja? É claro, óbvio que sim, vocês estão aqui para isso. Tem lugar para academia? Sem dúvida. Tem lugar para argumentos inteligentes, para textos bem escritos, para sermões bem pregados? Sem dúvida que sim. Mas esses debaixo do grande propósito de Deus, e não como um fim em si mesmos. Essa é a diferença. Vou voltar, não terminei ainda não. E esse relacionamento, mesmo relacionamento, só para a gente fechar. Vejam, comparando o que a gente vê hoje de modo geral, como as pessoas se exaltam, as suas posições, né?
Está difícil de ver esses líderes aí querendo se repetir. Parece que quando tem um fulano já se candidatando a bispo, o de cá já quer ser apóstolo. Não, eu cansei de ser pastor, agora eu quero ser uma coisa maior. Já temos, como eu já disse, já temos o patriarca. Eu não sei o que ele vai ser agora, Deus. É o semideus. Deus. O dia que chegar um outro patriarca, eu digo, esse aqui, não, eu já tenho que estar numa posição maior. Olha. Esse vai ser o Cristo. Ah, sim. Então, gente, Jesus queria que nós fôssemos igual a Ele, na intimidade. Jesus disse para os seus discípulos: vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. Veja quantos convertidos Jesus deixou? 500 mais ou menos, né? Estavam presentes lá na ascensão dele, Atos 1. Quantos convertidos na primeira pregação de Pedro? 3.000. Depois outros 5.000. Quantas igrejas, quantas pessoas convertidas no ministério de Paulo? Centenas, milhares. Jesus se incomodava com isso? Não. Vocês vão fazer obras maiores do que essas. Esse é o exemplo que o Senhor Jesus deixou para nós. Amém. Esse é o nosso exemplo, o nosso parâmetro, o nosso paradigma de uma liderança que é primeiro vertical e depois é horizontal. Que primeiro busca da fonte e depois vê a melhor forma de executar. Primeiro busca lá no modelo que nós temos e depois se utiliza de todo tipo de ferramenta que há, e nós temos várias ferramentas hoje que podem ser muito bem usadas dentro da igreja, a começar pelas próprias pessoas, recursos humanos, mas sem dúvida tecnologia e tantas outras coisas, mas todas essas, e você como líder a serviço dele. O foco é ele. Eu quero deixar para vocês as mesmas duas perguntas que eu deixei com o grupo hoje de manhã, para nós. Porque quando eu prego eu sei, quem é meu aluno sabe que eu falo isso e sabe. Quando a gente aponta um dedo, tem que saber que 3 estão apontando para a gente aqui atrás. Que avaliação Deus faz de você como líder? Aliás, primeiramente da sua vida com Ele, do seu caminhar com Ele, da sua vida, do seu relacionamento. E que avaliação a partir daí Ele faz de você como líder. E a segunda coisa, o que você precisa mudar para que esse seja o paradigma na sua vida? Todo mundo se conhece esse sinal, não é? O símbolo da humilhação e exaltação, né? Então, sem dúvida, mas esse paradigma vertical primeiro, depois horizontal, o que você precisa fazer, o que Deus precisa fazer na sua vida para que esse paradigma seja realidade para você. Deus nos abençoe. Obrigado por esse tempo. Eu vou abrir agora para as perguntas. Não sei se nós vamos ter o facilitador ou já vamos coletar aí as perguntas que tiverem.